chegando com a nossa segunda edição desta terça-feira, 10 de junho de 2025. Hoje o nosso foco é diplomacia internacional brasileira. Mais especificamente, a recente visita oficial do presidente Lula à França. E olha, foi um evento importante, era a primeira visita de um presidente brasileiro lá, assim, em mais de 10 anos, e não foi só, sabe, uma agenda protocolar, não. Tinha um peso simbólico. Pois é, e complementando isso, o que a gente vê é um esforço claro de reposicionar a imagem do Brasil lá fora. Não é só para ser visto como, sei lá, um lugar para investir ou só para discutir meio ambiente. A ideia é mais ampla. É se projetar como um articulador de valores democráticos, sabe? E também como uma voz ativa do chamado Sul Global. Aquele conjunto de países em desenvolvimento. Justamente, que buscam mais autonomia, mais peso nas negociações com as potências do Norte, né? Querem negociar de igual para igual, ou o mais próximo disso possível. O ponto central aqui é essa tentativa, bem pensada, de redesenhar como o Brasil se insere no cenário internacional. E deu para ver que a visita foi bem abrangente, né? Cobriu várias frentes importantes. Teve a parte econômica, claro, devem ter falado do acordo Mercosul-União Europeia. Certamente. É um tema recorrente. Intercâmbios culturais, compromissos ambientais, tipo financiamento climático e, obviamente, conversa sobre a geopolítica atual, que está bem complexa. Mas teve um momento que, nossa, chamou muito a atenção, talvez o gesto mais carregado de simbolismo mesmo, foi a presença do Lula na Academia Francesa de Letras. Exatamente. Foi um ponto alto. E a proposta de incluir formalmente o termo multilateralismo no dicionário da academia. Bom, isso foi apresentado como a contribuição brasileira. É interessante porque, assim, a palavra multilateralismo já existe em francês, claro. Mas o ato em si foi uma jogada de mestre politicamente falando. Muito simbólica. Tem que entender o peso da Academia Francesa, né? Exatamente. Fundada lá em 1635, guardiã da língua francesa, tem um prestígio cultural imenso. Ser homenageado lá, ainda mais um chefe de Estado estrangeiro, é raríssimo. O Lula foi só o segundo brasileiro. O primeiro foi Dom Pedro II, lá em 1872. Então veja o peso disso. Nossa, muito tempo. Muito. E a escolha da palavra multilateralismo não foi à toa, né? Foi estratégica. Usaram a ocasião para discursar sobre a urgência de negociações internacionais baseadas na igualdade entre os países, na solidariedade, na busca de soluções coletivas para conflitos e, claro, no fortalecimento de instituições como a ONU. Foi menos sobre a palavra em si e mais uma plataforma política, entende? Entendo perfeitamente. E teve um detalhe interessante no discurso do Lula lá na academia que as fontes destacam. Ele fez questão de reconhecer a diversidade linguística do Brasil. Falou não só do português, mas mencionou o tupi-guarani e línguas de origem africana, como o quimbundo e o iorubá. Foi uma forma de conectar com todo o processo histórico de formação do nosso país, né? Colonização, a escravidão, a diáspora forçada, mas também a resistência cultural. Sim, é uma construção de narrativa muito forte, sem dúvida. Mas é importante ponderar uma coisa. Apesar dessa retórica toda, bem ambiciosa, de protagonismo e dessa projeção simbólica toda, a visita também parece ter mostrado, segundo algumas análises que a gente viu, os contrastes, né, os desafios estruturais que o Brasil ainda tem pela frente. Como assim? Bom, por exemplo, a dificuldade de sustentar essa projeção externa tão ambiciosa quando se tem desafios econômicos complexos aqui dentro, polarização política, sabe? Isso levanta questões importantes sobre a capacidade real de transformar esse discurso todo em ações concretas e em resultados que se mantenham a longo prazo. Certo. Então, para resumir o que a gente viu nessa primeira parte da nossa edição, foi um esforço diplomático, claro, muito focado no simbolismo. Para tentar projetar uma imagem renovada do Brasil, buscando consolidar a influência do país no palco global, especialmente como uma voz de liderança dentro do Sul Global. Bom, vamos fazer um breve intervalo agora para a gente absorver um pouco essa primeira parte. Fique por aí.
voltamos. E agora, para fechar nossa análise da visita do Lula à França, a gente vai focar nos resultados mais, digamos, concretos, né? Vamos mergulhar nos acordos econômicos que saíram, naquele impasse que não acaba do Mercosul com a União Europeia, a força da pauta ambiental e, claro, os desafios geopolíticos que o Brasil está tentando navegar. Ok, então. Vamos organizar isso aqui. A ideia é entender o que de fato saiu dessa viagem e o que ainda está meio pendurado, né? Começando pela economia. Tivemos mais de 20 atos bilaterais assinados. Bastante coisa. Sim, sim. Isso reforça uma parceria estratégica que, na verdade, já vem desde 2024, né? Exato. E cobre áreas importantes, tipo saúde, com a Fiocruz e o Instituto Pasteur juntos de novo. Meio ambiente também, reativando aquele Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica. E defesa com a Elibras e até tecnologia, aquele supercomputador Santos Dumont entrou na história. É uma lista bem abrangente, mostra a profundidade da relação, né? Com certeza. E aí vem um número que, bom, chamou muita atenção. Aquela promessa de até 100 bilhões de investimentos franceses aqui no Brasil. É um número expressivo, sem dúvida. Nos próximos 5 anos, né? Isso foi muito falado lá no Fórum Econômico França-Brasil. O foco seria infraestrutura, energia renovável, transformação digital, pelo menos segundo a Apex Brasil, nossa agência, né? É interessante porque, bom, esse anúncio bilionário, ele sinaliza uma aposta forte de grandes empresas francesas, sabe? Elas parecem acreditar na estabilidade e no potencial do Brasil, principalmente na economia verde. Fontes como Reuters, CNN confirmaram esse movimento. É uma tentativa de projetar confiança, assim, no ambiente de negócios brasileiro. Mas aí fica aquela pergunta, né? Como que essa promessa de tanto dinheiro convive com a França, sendo talvez um dos maiores entraves para o acordo Mercosul? Um acordo que, teoricamente, facilitaria esse investimento todo. Essa é a tensão, né? É uma contradição aparente. Essa aposta no Brasil parece coexistir com uma pressão interna muito forte lá na França. Principalmente dos agricultores. Ah, sim, os agricultores. E isso influencia demais a posição do Macron sobre o acordo com o Mercosul. Parece que apostam no Brasil, talvez apesar das dificuldades comerciais mais amplas, entende? Entendo. Falando nessas dificuldades, o acordo UE-Mercosul continua sendo aquele osso duro de roer mesmo. Continua. Mesmo com o clima aparentemente bom entre Lula e Macron, o presidente francês não abre mão de certas condições. Exatamente. O Macron insiste muito naquelas cláusulas espelho. Explica pra gente de novo o que são essas cláusulas. Basicamente, é exigir que os nossos produtos aqui do Mercosul sigam regras ambientais e sanitárias tão rigorosas quanto da Europa. O que impacta direto o nosso agronegócio, claro. Muito. E o Lula tentou argumentar pela complementaridade, né? Focando nos pequenos produtores, mas não colou muito. Pois é, a RFI e o Infomoney, eles reportaram que o impasse continua firme. Sim, embora o Lula diga que quer fechar isso até dezembro, agora com o Brasil na presidência do Mercosul, a assinatura ainda parece bem certa por causa dessas exigências. Mudando um pouco o foco, mas ainda conectado, a pauta ambiental. O Brasil usou bastante a visita para isso, né? Para se projetar como líder, já pensando na COP30 lá em Belém. Claramente, foi uma plataforma importante para isso. O Lula aproveitou para criticar os países ricos, né? Pela falta de grana por financiamento climático. Lembrou até o custo que eles tiveram para se descarbonizar, mais de 1,3 trilhão de dólares. Foi um discurso forte nesse sentido. E para não ficar só no discurso, teve algo mais concreto, né? Sim. A CNN Brasil noticiou uns planos aí para um fundo conjunto Brasil e França para financiar projetos sustentáveis na Amazônia. Ah, interessante. A ideia é buscar dinheiro público e privado para a conservação e também para o desenvolvimento da região. Tenta ligar o discurso com a prática, com o financiamento. Faz sentido. Agora, vamos para o cenário global. Aí a coisa fica ainda mais, digamos, delicada. O Lula reafirmou aquela disposição do Brasil de mediar conflitos, tipo na Ucrânia. Sugeriu até um grupo de países neutros. Só que essa posição, essa neutralidade em relação à Rússia, causa um certo desconforto na Europa, né? Sem dúvida alguma. É uma posição complexa. O governo brasileiro defende, dizendo que é pragmatismo, que está alinhado com a nossa tradição diplomática de não alinhamento automático. É a linha histórica do Brasil, né? Exato.
Mas, ao mesmo tempo, o Lula foi muito enfático ao denunciar a situação em Gaza. Criticou o que ele chamou de silêncio do mundo. Sim, lembro dessa fala. E ele conecta essa tragédia humanitária com a urgência de reformar a governança global, principalmente o Conselho de Segurança da ONU, sabe? Para incluir mais vozes da África, da América Latina. Entendi. Então, para a gente fazer um balanço final aqui, a visita rendeu acordos, rendeu promessas de investimento, teve homenagens simbólicas, né, como aquele título de doutor honoris causa para o Lula? Sim, teve esses ganhos. É, com certeza. Recolocou o Brasil em algumas conversas internacionais importantes. Como o próprio Lula disse, né, há 3 anos ninguém queria conversar com o Brasil. Exato. Houve ganhos de imagem, alguns avanços pontuais, concretos, mas a viagem também expôs os limites dessa reinserção e as contradições do cenário global atual. Se a gente junta tudo isso, a questão que fica é até que ponto esse discurso ambicioso do Brasil, de protagonismo do sul global, de líder ambiental, até que ponto isso vai se traduzir em resultados que se sustentam no longo prazo? Uma boa pergunta. Defender multilateralismo, defender democracia lá em Paris, isso exige coerência contínua aqui em Brasília e nas ações pelo mundo, né? Fica essa reflexão aí para os próximos capítulos. Uma ótima reflexão para a gente fechar a nossa análise. Bom, por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham curtido essa conversa. Um beijo grande e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 e também aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!